Nessa sexta-feira temos mais uma rodada de amistosos, principalmente de seleções que estarão presentes na Euro. Temos eliminatórias da Copa do Mundo africana, temos Copa da Argentina nessa segunda fase e Série B do Campeonato Brasileiro, né? Acho que são os principais destaques dessa sexta. O principal destaque dentro dos jogos de seleções é o último jogo amistoso da Alemanha antes da abertura da Euro, que vai acontecer no dia 14. A Alemanha que fez um jogo agora recente contra a Ucrânia, também dentro de casa, o jogo ficou 0-0. Então vai ser a última partida da Alemanha antes da abertura da Euro contra a Escócia no dia 14. Além disso, nós temos a República Tcheca, que enfrenta a Malta. Não é um adversário assim tão forte, mas é uma oportunidade de a gente assistir um pouco a equipe da República Tcheca, que estará na Euro no grupo F com Turquia, Portugal e Geórgia. Temos também Polônia e Ucrânia. A Polônia não estará na Euro, mas a Ucrânia sim. A Ucrânia vai estar no grupo E, com Romênia, Bélgica e Eslováquia. Também é uma oportunidade de ver de novo a seleção da Ucrânia, que empatou agora contra a Alemanha. A Inglaterra entra em campo contra a Islândia. A Inglaterra está na Euro no grupo C, Eslovênia, Dinamarca e Sérvia. Temos a Escócia enfrentando a Finlândia. A Escócia está no grupo da Alemanha, grupo A, com Suíça e Hungria, né? E também, para quem quer tomar algumas notas sobre a Copa América, nós temos mais tarde o jogo da seleção peruana contra o Paraguai. Na Série B, o Curitiba enfrenta o Ituano e o Grêmio enfrenta o Santos. Meu nome é Matheus Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 7 de junho. A gente pode começar o nosso planejamento de trabalho 12:30 no jogo da República Tcheca com Malta, mas sinceramente é uma diferença de qualidade técnica muito gritante e eu não sei se a gente vai ter tanta oportunidade por aqui. Se a gente pegar como foi as eliminatórias de Malta, num grupo com Inglaterra, Itália, Ucrânia e Macedônia, a gente consegue ver aqui, ó, Malta ficou na última colocação, teve 8 derrotas em 8 jogos e tomou 20 gols em 8 partidas. É claro que ela enfrentou a Itália e a Inglaterra. E a Ucrânia também foi uma seleção bem difícil, né? Olha só, para a Inglaterra até que perdeu pouco, de 2-0. Para a Ucrânia perdeu de 3-1. Para a Itália perdeu de 4-0. Para a Macedônia perdeu de 2-0. O outro jogo contra a Ucrânia foi 1-0. Mas mesmo assim, um grupo difícil. Mas se a gente comparar tecnicamente com a República Tcheca ficou no grupo E, com Albânia, Polônia, Moldávia e Ilhas Faroé. A República Tcheca já teve aqui 4 vitórias em 8 jogos. Teve 6 gols de saldo. Não sofreu tantos gols. Uma média de menos do que um gol sofrido por jogo no geral. Então realmente me parece uma diferença técnica gritante. Então assim, dá para deixar como um jogo complementar, mas se você quiser trabalhar como jogo principal, acho que não vai ter como fugir de alguma coisa a favor da República Tcheca, tá? Só tomaria um pouco de cuidado porque Malta não briga por nada, então é preciso entender aqui qual é o comportamento principalmente da República Tcheca, né? Porque se não me falha a memória, esse vai ser o último jogo da República Tcheca antes da estreia na Euro? Não. Ela faz um amistoso contra a Macedônia do Norte. No caso é Macedônia, né? Que a Macedônia foi do grupo de Malta. A gente acabou de conversar. Então é um adversário um pouco mais difícil. No dia 10, um pouco antes da estreia na Euro contra Portugal. Então eu preciso entender o que o treinador da República Tcheca quer em relação à escalação e, obviamente, em relação à fome depois de estar na frente, né? Mas não fugiria aqui de uma situação, se você é um trader para trabalhar a favor do favorito, com estabilidade do preço, e se você busca uma posição de longo prazo, dá para pensar numa situação onde a República Tcheca possa ganhar com alguma tranquilidade. De novo, o que me causa um pouco de dúvida é se a República Tcheca vai levar os titulares ou se ela vai fazer algum teste, porque realmente a seleção de Malta é muito frágil, tá? Outro jogo que é assim é o jogo da Inglaterra com a Islândia. Aqui nós temos a possibilidade bem parecida, né? O nível técnico é muito diferente. A Islândia é uma equipe que caiu muito ao longo dos últimos anos. A Islândia ficou aqui nas eliminatórias no grupo J, grupo com Portugal. A Islândia venceu 3 dos 10 jogos que disputou e teve um saldo de 1. Teve um ataque relativamente até bom, comparado ao da Eslováquia, marcou a mesma quantidade de gols, só que acabou tomando também uma quantidade mais elevada de gols. Não chega a ser péssima a Islândia, né? Mas quando a gente compara a Islândia com uma República Tcheca, é diferente de comparar a Islândia com uma Inglaterra. A Inglaterra foi líder do seu grupo aqui, num grupo com Itália e Ucrânia. A Inglaterra, que teve um saldo de 18, tomou apenas 4 gols, não perdeu nenhum jogo.
Então, me parece uma situação também de caminho único. Se você é um trader ou você trabalha aqui a estabilidade do preço na Inglaterra no primeiro tempo, imaginando que a Islândia vai só se defender e talvez tentar buscar um contra-ataque, ou você não faz nada. E se você é um punter, tentar buscar uma vitória da Inglaterra parecido com o que foi contra a Bósnia, né? Uma Inglaterra que acabou marcando no segundo tempo, a cotação já era um pouco mais elevada, depois que fez o primeiro gol com o Palmer de pênalti, conseguiu ampliar o resultado. Então é mais ou menos isso, pensar numa vitória da Inglaterra talvez por 2 gols de diferença, e se você quer trabalhar no mercado de resultados, pensar numa situação onde a Inglaterra possa talvez marcar no segundo tempo, demorar um pouco mais para essa cotação subir. Tanto no jogo da República Tcheca quanto no jogo da Inglaterra, se você pensa em trabalhar gols, o favorito na frente é o melhor cenário, mas perceber no ao vivo antes de se posicionar qual é a fome da equipe que está na frente do placar. Mas o que eu quero tirar de proveitoso nesse dia é ignorar um pouco essas cotações tão esmagadas e falar um pouco sobre jogos onde as cotações são um pouco mais parelhas, tá? Então eu vou ignorar por aqui também a cotação da Romênia com Liechtenstein, que é uma cotação de 1,04. Por mais que a Romênia esteja na euro, não é uma cotação que me agrada tanto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Alemanha e Grécia, talvez um dos jogos mais importantes no dia de hoje. A Grécia não vai disputar a Euro, mas a Alemanha sim, e é o último jogo da Alemanha antes do início da Euro. A Alemanha enfrentou a Ucrânia e empatou 0-0, mas não tinha, naquele jogo, os jogadores que tinham disputado a final da Liga dos Campeões. Então a Alemanha vai contar agora com a volta do Füllkrug, do Toni Kroos, os jogadores que estavam presentes na final da Liga dos Campeões. Isso é o suficiente para fazer com que a Alemanha mude completamente a sua força? Eu não sei. Sinceramente, eu achei o jogo da Alemanha com a Ucrânia bem abaixo. Não foi uma apresentação muito boa. E sendo bem sincero, expõe um pouco desse trabalho inicial do Nagelsmann, né? A gente comentou no planejamento passado que a Alemanha não disputou as eliminatórias da Euro justamente por ser a equipe anfitriã e já ter vaga. Mas os amistosos que a Alemanha fez não convenceram tanto. Talvez os últimos tenham convencido um pouquinho, mas não o suficiente. Ainda é uma equipe que cede bastante oportunidade para o adversário e tem algumas dificuldades ali para marcar um gol. Contra a Ucrânia isso ficou bem nítido, né? Talvez contra a Grécia, que é uma equipe que não briga por nada, uma equipe bem agressiva, que gosta do contra-ataque, que gosta de um jogo mais solto, a Alemanha possa ter aqui uma situação um pouco mais agradável para se despedir dos amistosos e já encher talvez a sua torcida ali com esperanças para essa Euro, tá? Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente vai dar uma olhada mais na Grécia, porque a Alemanha, como eu falei para vocês, não disputou as eliminatórias. Então a gente vai falar um pouquinho só da Grécia. Eu quero olhar como que a Grécia se comportou fora de casa. Primeiro vamos ver qual foi a posição da Grécia e qual grupo ela ficou. Olha só, no grupo B, com França, Holanda, Irlanda e Gibraltar, tirando o Gibraltar, foi um grupo bem difícil. E mesmo assim a Grécia teve 4 vitórias. Teve mais vitórias que derrotas. A Grécia chegou a vencer aqui Gibraltar e a Irlanda, já era esperado. E provavelmente as outras 2 vitórias foram de novo contra Gibraltar e Irlanda no campo invertido, né? Contra a Holanda e contra a França era muito difícil. Mas, por exemplo, a Grécia conseguiu empatar com a França no último jogo dentro de casa. A França já estava classificada na primeira colocação, mas ainda assim é uma Grécia que demonstrou alguma força. Não teve uma quantidade de gols sofridos tão elevada num grupo tão difícil e acabou tendo uma quantidade de gols marcados bem interessante. Então, me parece sim uma seleção chata. Fora de casa não teve uma iniciativa tão grande, teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Marcou 1 gol a mais só do que sofreu. Não é uma equipe goleadora, apesar de ser uma equipe mais agressiva dentro do campo. Precisa de 5 finalizações no alvo para marcar um gol. Muita coisa, então precisa melhorar isso. O primeiro tempo é melhor do que o segundo. O segundo tempo tem poucas vitórias, apesar de ter poucos gols sofridos. Não teve um índice de 2,5 tão elevado assim fora de casa. Lembrando, isso daqui foi na eliminatória. Eu não sei agora, já tendo sido eliminada, não vai participar da Euro, sendo somente um amistoso, se a Grécia vai fazer um jogo assim tão contido. Talvez tenha um potencial desse jogo abrir bastante, principalmente pelo fato da Alemanha não ter conseguido vencer a Ucrânia. Não é uma seleção da Grécia que costuma jogar propondo o jogo, pelo contrário, é uma seleção reativa. O que isso quer dizer, Theo? Quer dizer que provavelmente a Alemanha já vai ter a bola mesmo. Então não dá pra gente concluir na primeira cartilha ali, ó, a superioridade da Alemanha é devido à posse de bola. Não, eu acho que isso aqui é pressuposto básico.
A Alemanha vai ter a posse. Agora, se ela vai ser superior ou não, aí já é outra conversa. O time da Grécia é muito faltoso, muito. Quase 4 cartões amarelos por jogo. Não duvido que a gente tenha isso também no amistoso. Depende muito do juiz em relação ao amistoso, né? Se ele quer mostrar cartão ou se ele tá ali só pela questão do amistoso, para não punir ninguém e tudo mais. Enfim, pode ser que aconteça. Dos principais jogadores da Grécia, a gente tem o Massouras, com 5 gols e 2 assistências, Bakasetas, com 4 gols e 2 assistências, e o Dimitris Pelkas, com 2 gols e 3 assistências. Acho que são os principais aqui da equipe grega. Se você é um trader por aqui, a primeira coisa que a gente tem que listar: a posse de bola não é um parâmetro de superioridade nesse jogo, tá? Outras partidas a gente pode ter esse tipo de informação. Nesse jogo, não. Então, vamos partir de um pressuposto após a análise da posse de bola, tá? Eu acho que é o principal que a gente tem que fazer aqui. Não deixar a posse de bola alemã influenciar a nossa percepção de superioridade. Porque a Grécia já vem para o contra-ataque, tá? Então, a partir da posse de bola, como a Alemanha neutraliza os contra-ataques da Grécia? Recupera sempre a segunda bola, não deixa a Grécia respirar, tá sempre progredindo com o ataque? Ótimo. Aí sim é um critério de superioridade. Não, a Alemanha não recupera a segunda bola, deixa a Grécia contra-atacar. A Grécia, além de contra-atacar, finaliza no gol, cria bola aérea, leva a bola para a linha de fundo, arruma escanteio. Então não temos aqui uma superioridade, mesmo que a posse de bola seja muito grande da Alemanha, tá? Se a primeira opção acontecer de superioridade, quero estar no mercado para trabalhar a estabilidade do preço. Gosto sempre de lembrar vocês que o meu curso está aqui embaixo, completamente gratuito, para ensinar você a trabalhar numa bolsa esportiva, ok? Não perde essa oportunidade porque é um conteúdo muito bom e completo. Se você é um Panther, eu não gostei do que eu vi da Alemanha contra a Ucrânia. Porém, o adversário Ucrânia, apesar de também ter um bom contra-ataque, defensivamente me passa uma confiança melhor do que a Grécia. E a Ucrânia também está em fase de teste para Euro, diferente da Grécia que não disputa nada. É somente um jogo amistoso. Então, defensivamente falando, hoje a Grécia é pior e a Alemanha pode ter um desempenho um pouco melhor. Mas ainda assim, não confio tanto nessa Alemanha que ainda está em formação. Ah, mas a Euro começa daqui a pouco. Sim, mas ainda está organizando suas deficiências, né? Melhorando suas deficiências. É um time da Alemanha muito bom, mas ainda tem muito a melhorar. Então, na minha opinião, eu não buscaria situações de handicap asiático aqui, tá? Pode ser que a Alemanha vença até por goleada, mas eu não buscaria. Eu prefiro pensar no mercado de gols. E eu só vou me posicionar no mercado de gols com a Alemanha na frente, para tirar um pouco esse peso, porque está jogando na frente da sua torcida, e a Euro vai ser na Alemanha. Então, tirou o peso das suas costas. A Grécia partiu para cima porque é um jogo amistoso para a Grécia? Ótimo. Vou tentar buscar uma situação de 2,5 aqui. Agora, a Alemanha tá martelando, não consegue arrumar nada. Enquanto não sair do zero esse placar, eu prefiro não buscar no mercado de gols, tá bom? Outro jogo que eu tô curioso para assistir é Escócia e Finlândia. Tem tudo a ver com a Alemanha, porque a Escócia vai estar na abertura da Euro enfrentando a Alemanha no dia 14. E o adversário da Escócia é chatíssimo. A seleção da Finlândia é muito chata. Talvez não tenha ali as suas melhores condições defensivas, mas é um time chato pra caramba. Tanto é que enfrentou Portugal agora, estava perdendo por 3-0, conseguiu fazer 2 gols com o Teemu Pukki, né? O atacante de maior destaque, jogador de maior destaque talvez da seleção finlandesa. E aí depois Portugal acabou conseguindo mais um gol ali e deu uma tranquilizada, mas foi uma seleção que quase complicou a vida de Portugal dentro de casa. E a Escócia, apesar de ter feito uma excelente eliminatória, pode ter um pouco de dificuldade aqui, viu? Inclusive já até coloquei a possibilidade do favorito se complicar nesse jogo, porque realmente é um jogo difícil. Deixa eu ver se esse é o último amistoso da Escócia antes de iniciar. Sim, esse é o último amistoso da Escócia antes de começar a Euro. E o último antes desse, né, o penúltimo, foi contra Gibraltar. Aqui não conta, né? Não conta. Gibraltar é uma seleção completamente acessível. Então talvez seja o adversário mais difícil que a Escócia vai pegar antes do início da Euro. Utilizando o PDF de apoio, antes de falar do PDF de apoio, deixa eu dar uma olhada aqui como é que foi o desempenho da Escócia nessas eliminatórias. Já que está aqui a Escócia ficou no grupo da Espanha. Grupo difícil. Tirando Geórgia e Chipre, que eram seleções coadjuvantes, a Geórgia quase até ficou na frente da Noruega. Noruega e Espanha são seleções que dariam trabalho mesmo, principalmente por conta da Noruega, seus melhores jogadores, o Sorloth, o Degar, o Haaland. O Haaland hoje, no amistoso que teve hoje à tarde, marcou 3 gols, marcou um hat-trick.
valeu de nada, né? Porque infelizmente a Noruega não se classificou de novo para uma competição importante, né? Então vive só de amistosos e eliminatórias, infelizmente. Mas num grupo com Noruega e Espanha, a Escócia ficou na segunda colocação e teve possibilidade de quase pegar uma liderança. Não fosse aqui os seus últimos 2 empates que teve contra a Geórgia. Esse jogo contra a Geórgia, esse empate foi péssimo, né? Se não tivesse empatado, teria ido aqui a 19 pontos. E esse outro empate com a Noruega. Se não tivesse empatado e depois com 19 pontos, poderia ter tido a chance de estar na liderança, de terminar na liderança do grupo, né? Então sim, foi uma Escócia que nas eliminatórias foi muito bem. Uma defesa sólida, com 1 gol por jogo e um ataque muito bom, com mais de 2 gols por jogo. Então vamos assim agora utilizar o PDF de apoio. Dá uma olhada na iniciativa da Escócia, isso aqui realmente me agrada. 75% dos jogos a Escócia saiu na frente em casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou 75% dos jogos sem sofrer gol. Isso mostra uma defesa muito sólida. Num grupo com Espanha e Noruega, hein? Isso mostra uma defesa muito sólida. A Finlândia nas eliminatórias, vamos voltar para cá. O grupo da Finlândia foi lá embaixo, né? Aqui, grupo H. Eslovênia, Dinamarca, Cazaquistão, Irlanda do Norte e San Marino. Vamos cortar San Marino porque era uma seleção coadjuvante e aí vamos falar das outras. A Finlândia ficou na 3ª colocação e teve muito perto de se classificar direto, de alcançar a Eslovênia. A Finlândia acabou fazendo a repescagem e não conseguiu vaga, mas foi uma seleção também muito chata e era uma seleção que não empatava. Venceu 6, perdeu 4. Num grupo com Dinamarca e num grupo com a Eslovênia. E a Eslovênia fez um excelente campeonato. Então, na minha opinião, é sim uma seleção que pode complicar um pouco a vida da Escócia. Porém, a Finlândia fora de casa não teve tanta iniciativa, sofreu praticamente o dobro de gols que marcou, precisa de praticamente 2 finalizações, aliás, praticamente não, mais do que 2 finalizações no alvo para marcar um gol. Nesse ponto, a Escócia é muito efetiva. O primeiro tempo da Finlândia é ruim, principalmente perante ao primeiro tempo da Escócia. O segundo tempo é pior ainda. Então, se a Finlândia vier para esse jogo, para fazer um jogo sério, defensivo, organizado, ela pode complicar a vida da Escócia. Agora, se a Finlândia vier para esse jogo para fazer um jogo mais solto, mais agressivo, a Escócia vai acabar punindo a seleção finlandesa, né? A Finlândia teve nessas eliminatórias um índice de over 2,5 bem maior do que a Escócia. A Escócia praticamente não tomou gol, né? A Escócia marca a maioria dos seus gols logo no início, primeiros 15 minutos, depois no início do segundo tempo e um pouquinho no final do jogo. E sofre pouquíssimas vezes, sofreu também próximo aqui do início do jogo. O time da Finlândia marca com muita frequência no segundo tempo, foi assim contra Portugal, quando parecia que o jogo já estava resolvido, a Finlândia acordou para o jogo, porém sofre bastante gol nos últimos minutos, também foi assim com a seleção portuguesa. A Escócia gosta de jogar muito mais propondo o jogo, provavelmente vai ser assim contra a Finlândia já joga mais de maneira reativa. A Escócia é um time mais físico, que tem um índice de cartões amarelos um pouco maior do que a Finlândia, mas não é um jogo assim com uma tendência de ser tão faltoso. Os principais jogadores da Escócia, o principal, né, é o McTominay, do United, ainda é do United, vamos ver se a gente vai ter uma barca do United nessa intertemporada, provavelmente terá. E o McGuinn, que se eu não me engano é do Aston Villa, né? Posso estar fazendo confusão. Tem o Lyndon Dix, que é um excelente cabeceador, e se eu não me engano o jogo aéreo da Escócia é sim muito chato. E o Robertson, que é jogador do Liverpool, que também cruza muito bem. Na Finlândia, o Teemu Pukki eu tô sempre elogiando, né? Jogador que, se não mudou, ainda é do Norwich. Era do Norte, não sei se já foi para outro time, mas é um jogador muito bom. Fez os 2 gols da Finlândia contra Portugal e é o principal jogador aqui. Se você busca alguém para finalização, provavelmente o Teemu Pukki é o cara para você. Se você é um trader nesse jogo, a primeira coisa que eu vou observar é a posse de bola, porque a posse de bola vai me responder uma questão sobre o comportamento da Finlândia. Se a Finlândia vai querer fazer um jogo agressivo para tentar dividir a posse ou se a Finlândia vai tomar uma atitude um pouco mais defensiva. Então, a posse de bola aqui é sim um fator importante. A Escócia tendo o domínio da posse, ela provavelmente empurrando a Finlândia para trás vai tentar chuveirar na área, que é uma jogada bem característica da Escócia. E aí eu quero saber o seguinte, recuperação de segunda bola, a Finlândia rouba e puxa contra-ataque ou a Escócia continua mordendo ali e buscando ataque atrás de ataque? Isso daí faz muita diferença na hora de tomar uma posição, principalmente num jogo quase parelho. Então se é uma Escócia dominante na segunda bola, um lei a Finlândia pode encaixar.
O Beck Escócia só se for algo muito, muito acima do padrão e eu não sei, eu acho difícil, tá? Agora, a Finlândia veio para fazer um jogo um pouco mais agressivo, tentando subir um pouco mais as linhas, não deixando a posse de bola ficar só com a Escócia, aí a gente vai ter um jogo mais tendendo ao aparelho. Aí provavelmente a cotação da Escócia vai começar a corrigir. Se você trabalha a correção do favorito, pode ser uma oportunidade. Não tô vendo no pré-live. Como a Escócia não é uma seleção que toma tanto gol, eu não tô vendo um jogo para tantos gols assim. Porém, tem um potencial. Qual que é o potencial? É a Finlândia escolher fazer um jogo kamikaze, assim como fez contra Portugal. E, sinceramente, não é muito difícil de acontecer porque a Finlândia não briga por nada. A Finlândia tá ali para testar peça, para se organizar para o futuro. E a Escócia, sim, tem que fazer um jogo organizado. Então, quem deve puxar esse jogo um pouco para baixo pode ser a Escócia, né? Se segurando, se protegendo defensivamente, já pensando na Alemanha. Agora, se a Finlândia vier para um jogo kamikaze para tentar fazer um jogo de trocação, existe a possibilidade de a gente pensar em gols sim, mas aí eu não olharia para tantos gols, eu olharia para o over 1,5 com uma cotação um pouco mais alta, né? E não duvido de verdade, mesmo a Escócia tendo uma defesa boa, se a Finlândia vier para fazer um jogo de kamikaze, eu não duvido desse ambas marcam, tá? Porque apesar de ser uma seleção da Escócia que praticamente não sofreu tantos gols em casa nas eliminatórias, esse não é um jogo de eliminatória, é um jogo amistoso. Tem uma tendência da Escócia a ter um comportamento, sim, um pouco mais voltado para a Euro, já se comportando de uma maneira mais organizada e defensiva, mas a Finlândia pode ser um pouco mais kamikaze aqui e forçar a Escócia a sair um pouco pro jogo. Não duvida. A odd do ambas marcam não é ruim, sinceramente. Principalmente quando temos o Puk em campo pro lado da Finlândia. Mas eu não olharia para um cenário de gols assim tão avantajado, porque a defesa da Escócia é muito boa. Tá bom? Bom, vamos aos nossos jogos complementares para essa sexta-feira. Dos jogos internacionais, né, dos jogos amistosos, Polônia e Ucrânia é um jogo interessante. Para você que já assistiu a Ucrânia contra a Alemanha, pode ser mais uma oportunidade para você tomar algumas notas contra a Polônia que não vai participar da Euro nessa edição. E temos à noite Peru e Paraguai, para você que quer acompanhar um pouquinho das seleções que vão disputar a Copa América. Armênia e Cazaquistão é um jogo parelho que não vale nada. São duas seleções que não estão na Euro. Bielorrússia e Rússia, depois de tudo que aconteceu naquela situação da Rússia com a Ucrânia que está acontecendo ainda, eu tenho feito cada vez menos o campeonato russo, tenho acompanhado cada vez menos a seleção russa de futebol. E tem Albânia e Azerbaijão. A Albânia está na Euro, mas a gente não tem cotação aqui ainda. Nas eliminatórias da África, dá pra gente ficar de olho no Marrocos, que é uma seleção muito boa, na Copa do Mundo surpreendeu no grupo com a Bélgica, com a Croácia, passou na primeira colocação, chegou até as semifinais? Semifinais, né? Porque ela disputou a terceira colocação com a Croácia e acabou perdendo. Então, é sim uma seleção muito forte, enfrenta a Zâmbia. Marrocos tem um jogo e uma vitória nessas eliminatórias da África. Tem a Nigéria enfrentando a África do Sul. A Nigéria já teve 2 jogos, 2 empates. A África do Sul tem uma vitória e uma derrota. E temos a Costa do Marfim contra o Gabão. Costa do Marfim já fez 2 partidas e venceu as 2, inclusive com 11 gols marcados e nenhum gol sofrido. No Campeonato Brasileiro Série B, o Coritiba tem uma cotação muito baixa contra o Ituano. Sinceramente, eu não concordo com esse tipo de cotação na Série B. Mas a fase do Ituano realmente fora de casa não é boa, né? Os últimos jogos do Ituano, 3 jogos, 3 derrotas fora de casa com um saldo de -6. E isso tem influenciado bastante o mercado. Mas é bom lembrar que o Santos também tinha uma cotação parecida com essa contra o Botafogo de Ribeirão e perdeu. Então, toma cuidado, tá? Esse tipo de cotação na Série B é complicado, mas realmente o Coritiba é muito favorito aqui. O Coritiba aqui dentro de casa jogou 4 partidas, venceu 3 e perdeu apenas 1. Falando em Santos, o Santos mais uma vez enfrenta o adversário de São Paulo, o Novo Horizontino. Eu, sinceramente, acompanhei o Campeonato Paulista e eu achei o Novo Horizontino um time muito chato de se enfrentar. Então não vai ser vida fácil para o Santos aqui. O Novo Horizontino, dentro de casa, teve 3 jogos, um empate, uma derrota e uma vitória. Nada de muito especial. No geral, o Novo Horizontino está na 11ª colocação, mesmo número de vitórias e derrotas. Não é um time que está fazendo uma excelente campanha, mas também não é uma campanha ruim. E o Santos fora de casa, 2 derrotas e 2 vitórias. Então, já que o Santos é favorito, aqui levemente favorito, ele pode se complicar. Toma um pouco de cuidado. Para mim é um jogo para trabalhar correção de preço. Temos Copa da Argentina, São Lourenço enfrenta o Chacarita Juniors, não tem cotação aqui ainda, mas toma um pouco de cuidado, tem bastante time grande caindo
na Copa da Argentina nessa fase. Na Finlândia, o Helsinki enfrenta o SJK. O SJK que está na terceira colocação, o Helsinki está subindo devagarzinho aqui para as lideranças, né? Na Irlanda, na Premier Division, o Shamrock Rovers enfrenta o Bohemians. Tem o Shelbourne, que é o líder, enfrentando o Dundalk. São outras opções também de trabalho. Eu acho que é isso para essa sexta-feira. Lembrando que esses jogos complementares são opções para você considerar no seu dia, não necessariamente é uma indicação, obviamente, de trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui, eu vejo vocês amanhã. Um grande abraço e até a próxima.